Uma menina de 6 anos transforma a vida de um milionário solitário com sua gentileza inocente. O que parecia apenas amizade revela um passado escondido e um laço de sangue inesperado. Agora, uma herança contestada e uma carta reveladora decidirão o destino de uma família inteira. O Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, ganhava tons alaranjados com o sol da manhã. Sentado em um banco de madeira desgastado, Henrique Vasconcelos ajustava o tubo transparente que saía de seu nariz e se conectava ao tanque de oxigênio ao seu lado. Aos 68 anos, o empresário do ramo imobiliário já não tinha a imponência física de outrora. Seu rosto marcado por rugas profundas e a palidez contrastavam com o terno impecavelmente alinhado que insistia em usar todos os dias, mesmo depois do diagnóstico de fibrose pulmonar em estágio avançado. A poucos metros dali, na calçada que contornava o parque, Joaquim Alves apressava sua neta Juliana. O homem de 62 anos, com os cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem nunca teve descanso, olhava constantemente para o relógio barato no pulso. Vamos, Juju, senão você vai se atrasar para a escola e eu para o trabalho no mercado. A menina de 6 anos, com tranças enfeitadas por fitas coloridas e o uniforme escolar já um pouco desbotado de tanto uso, segurava a mão do avô enquanto caminhava saltitante. Vô, olha aquele moço ali, por que ele tem aquele negócio no nariz? Joaquim olhou na direção que a neta apontava e viu Henrique no banco. Puxou gentilmente a mão da menina. Não aponte, Juliana, é feio. Aquilo deve ser um aparelho para ajudar ele a respirar. Agora vamos, não podemos nos atrasar. Mas a curiosidade infantil falou mais alto. Com um movimento rápido, Juliana soltou-se da mão do avô e correu na direção do banco onde estava Henrique. Senhor, por que o senhor tem esse negócio no nariz? Tá dodói? Juliana! Joaquim correu atrás da neta constrangido. Desculpe, senhor. Crianças... Henrique, que há semanas não recebia qualquer abordagem além da de seu médico e de seu advogado, surpreendeu-se com aqueles olhos curiosos e vivos. Pela primeira vez em meses, esboçou um sorriso. Não tem problema, respondeu com voz fraca, mas educada. Sim, pequena, estou doente. Meus pulmões não funcionam tão bem, então preciso desta ajuda para respirar. Juliana olhou para o aparelho com fascínio. Dói. Juliana, chega de perguntas. Vamos deixar o senhor em paz, insistiu Joaquim, puxando gentilmente a menina. Não incomoda, garantiu Henrique. Na verdade, é bom conversar com alguém diferente. E não, pequena, não dói, só é inconveniente. Um brilho de compreensão iluminou o rosto da menina. Ela abriu sua mochila colorida e retirou um biscoito embrulhado em guardanapo. Quando eu fico doente, vovô me dá biscoito. Toma, é para você ficar bom. Henrique olhou para o biscoito caseiro, visivelmente feito com poucos recursos, e algo se moveu dentro dele. Ele, que possuía uma mansão na Barra da Tijuca, que jantava nos restaurantes mais caros do país, recebia agora um simples biscoito de uma criança que claramente não tinha muito. Obrigado, disse, aceitando o presente com mãos trêmulas. É muito gentil da sua parte. Joaquim observava a cena com um misto de embaraço e ternura. Desculpe, senhor. Ela é muito dadivosa, mas precisamos ir. Vamos, Juliana. Posso vir ver o moço amanhã, vô? Para ver se ele já ficou bom? Antes que Joaquim pudesse responder, Henrique interveio. Se seu avô permitir, eu ficaria feliz em vê-la novamente. Estou aqui todas as manhãs. Joaquim hesitou. O homem parecia respeitável e estavam em local público. Além disso, passavam por ali todos os dias a caminho da escola. Veremos, Juliana. Agora precisamos ir. Tenha um bom dia, senhor. Vasconcelos. Henrique Vasconcelos. Apresentou-se o empresário. Joaquim Alves. E esta é minha neta, Juliana. Henrique assentiu, observando avô e neta se afastarem. Quando já estavam a certa distância, experimentou o biscoito. Estava um pouco duro, certamente feito dias atrás, mas para ele tinha o sabor da humanidade que não experimentava há muito tempo. No dia seguinte, para a surpresa do empresário, a dupla reapareceu. Juliana trazia um desenho colorido feito na escola. Um homem de palito com algo que parecia um tanque de oxigênio ao lado. Fiz para você, moço. É você no parque.
Henrique aceitou o presente com genuína emoção. Há quanto tempo não recebia algo tão simples e sincero? Os presentes que ganhava eram sempre calculistas, de pessoas que queriam algo em troca. Está lindo, Juliana. Vou guardar com carinho. Aquilo se tornou uma rotina. Todas as manhãs, antes da escola, Juliana e Joaquim paravam para uma breve conversa com Henrique. A menina compartilhava histórias da escola, mostrava desenhos novos ou simplesmente perguntava como ele estava se sentindo. Henrique, por sua vez, contava histórias de suas viagens pelo mundo, sempre cuidando para adaptar as narrativas para a compreensão infantil. Enquanto isso, discretamente, Henrique começou a observar Joaquim. Notou as roupas simples, sempre limpas, mas desgastadas. Percebeu o cansaço nos olhos do homem, que frequentemente mencionava precisar correr para não se atrasar para o trabalho no mercado pela manhã, antes de ir para o segundo emprego como segurança à tarde, e ainda fazer bicos de entregador à noite. Um dia, quando Juliana se distraiu olhando uma borboleta, Henrique perguntou a Joaquim: "Você cria sua neta sozinho?" Joaquim suspirou. "Sim, minha filha, Amanda, nos deixou há 3 anos. Complicações de uma pneumonia maltratada. O pai de Juliana nunca apareceu. Então somos só nós dois." Henrique sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com sua doença. "Deve ser difícil." "É o que temos que fazer, não é? Ela é tudo o que me resta." Joaquim olhou com adoração para a neta. "Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente. Trabalho em 3 lugares, mas mesmo assim, as contas de saúde que ficaram... Bem, estamos seguindo." Naquela tarde, após o encontro, Henrique chamou seu advogado, Dr. Paulo Mendonça, ao seu apartamento. "Quero que investigue discretamente uma família, Joaquim Alves e a neta dele, Juliana. Eles passam pelo Parque do Flamengo todas as manhãs, por volta das 7h. O homem trabalha em um mercado nas proximidades, depois como segurança, e faz entregas à noite. A menina estuda em uma escola pública da região." Paulo, acostumado com os pedidos excêntricos de seu cliente mais rico, apenas assentiu. "Algum motivo especial?" Henrique olhou para a janela, observando o pão de açúcar ao longe. "Digamos que encontrei algo interessante nessa família. Quero saber mais sobre eles, sua situação financeira, onde moram, tudo." E Paulo, discrição absoluta. Nos dias que se seguiram, a amizade entre Henrique e Juliana floresceu. A menina passou a se sentar ao lado dele no banco, contando com entusiasmo sobre sua professora, tia Márcia, e sobre o coleguinha Lucas que puxava suas tranças. O que ninguém notava era como aqueles breves encontros diários estavam afetando Henrique. O empresário que havia desistido de qualquer tratamento experimental após o diagnóstico terminal. Começou a se perguntar se deveria tentar mais uma vez. Não por ele mesmo, mas para poder ver aquele sorriso por mais alguns dias. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. Uma semana depois, Dr. Paulo Mendonça entrou no luxuoso apartamento de Henrique, carregando uma pasta com documentos. O advogado de 55 anos, sempre impecável em seus ternos sob medida, encontrou seu cliente sentado na varanda, observando o pôr do sol sobre a baía de Guanabara. "Consegui todas as informações sobre a família Alves como solicitado", disse Paulo, colocando a pasta sobre a mesa de vidro. Henrique indicou a cadeira à sua frente. "E o que descobriu?" "A situação é mais complicada do que imaginávamos. Eles moram em um pequeno apartamento de um quarto no Catete. O senhor Joaquim trabalha em 3 lugares diferentes para sustentar a neta e ainda está afundado em dívidas médicas da filha." Paulo folheou alguns documentos. Amanda Alves, mãe de Juliana, foi acometida por uma pneumonia grave que evoluiu para uma infecção generalizada. Como não tinha um plano de saúde adequado, Joaquim precisou recorrer a empréstimos para pagar o tratamento particular. Mesmo assim, não foi suficiente. Henrique fechou os olhos por um momento. "E o pai da menina?" "Não consta na certidão de nascimento. Segundo vizinhos, Amanda nunca revelou quem era o pai. Chegou a se casar depois, mas o relacionamento durou poucos meses."
Henrique abriu a gaveta da mesa lateral e tirou o desenho que Juliana havia lhe dado. Olhou para aqueles traços infantis com uma nova perspectiva. Qual é a escola de Juliana? Escola Municipal Professora Lúcia Santos. É uma instituição de qualidade razoável para os padrões da rede pública, mas obviamente sem muitos recursos, respondeu Paulo, observando com curiosidade a mudança no semblante do cliente. Se me permite a pergunta, por que esse interesse repentino nessa família? Henrique não respondeu imediatamente. Levantou-se com dificuldade, arrastando seu tanque de oxigênio até uma estante onde guardava fotografias antigas. Pegou uma em particular e entregou a Paulo. Reconhece essa mulher? O advogado examinou a fotografia amarelada pelo tempo. Mostrava Henrique mais jovem, talvez 20 anos atrás, ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros. Não, quem é? Amanda Alves, ou pelo menos era Amanda Costa na época. Paulo arregalou, os olhos em choque. A mãe da menina? Vocês se conheciam? Henrique voltou a sentar-se, o esforço do pequeno deslocamento já o deixando sem fôlego. Nos conhecemos há muito tempo. Amanda trabalhou como secretária executiva na minha empresa quando estava concluindo a faculdade de administração. Era brilhante, dedicada. Sua voz falhou por um momento. Nos apaixonamos. Foi um relacionamento intenso, mas complicado. Não sabia que o senhor teve um relacionamento assim, comentou Paulo, surpreso com a revelação. Poucos sabiam. Na época, eu estava me divorciando da minha segunda esposa, um processo conturbado por causa da divisão de bens. Amanda era muito mais jovem, e os acionistas da empresa não veriam com bons olhos. Mantivemos tudo em segredo. Henrique pegou um porta-retrato de sua mesa, onde havia uma foto de Amanda sorrindo. Ela engravidou. Ficamos felizes inicialmente, mas então veio o medo. O processo de divórcio complicou-se ainda mais, e os advogados da minha ex-esposa ameaçaram usar o relacionamento com Amanda para questionar minha conduta moral e afetar a divisão de bens. Paulo começava a entender a situação. E então? Pedi tempo a Amanda. Disse que precisávamos esperar o divórcio ser finalizado. Ela interpretou como rejeição. Henrique balançou a cabeça arrependido. Tivemos uma briga terrível. Ela pediu demissão e desapareceu. Tentei encontrá-la por meses, mas ela havia mudado de telefone, de endereço. Quando finalmente consegui uma pista, soube que estava casada com outro homem. Presumi que tinha seguido em frente, que talvez nem estivesse mais grávida. O advogado conectava os pontos em sua mente. E a data coincide com a idade de Juliana? Henrique assentiu lentamente. Juliana tem 6 anos. Faça as contas. Então você acha que ela pode ser minha filha? É possível. Mais que possível. Henrique respirou profundamente, ajustando o fluxo de oxigênio. Paulo, não tenho muito tempo. Você sabe disso melhor que ninguém. Os médicos me deram no máximo 3 meses. O advogado assentiu solenemente. Estava cuidando dos assuntos legais de Henrique desde o diagnóstico, organizando o testamento e todas as pendências. O que pretende fazer com essa informação? Quero garantir o futuro dessa menina. Independentemente de ser minha filha biológica ou não, ela e o avô me mostraram mais humanidade em 2 semanas do que muitos em toda a minha vida. Henrique pegou um bloco de notas e começou a escrever instruções. Vou criar um fundo fiduciário para Juliana. Quero que seja substancial, suficiente para garantir educação de primeira linha, uma vida confortável, e ainda sobrar para quando ela for adulta. Paulo observava com preocupação. E se o senhor Joaquim pensar que é algum tipo de caridade ou pior, que há segundas intenções? Por isso precisamos conversar com ele pessoalmente. Quero explicar minha conexão com Amanda. Henrique tossiu violentamente, manchando o lenço com sangue. Escondeu-o rapidamente, mas não escapou ao olhar atento de Paulo. Seu estado está piorando. Não deveria se desgastar emocionalmente neste momento. E quando seria o momento adequado, Paulo? Quando eu não estiver mais aqui? Henrique sorriu com ironia. Precisamente porque meu estado está piorando, que preciso resolver isso agora. Nos dias que se seguiram,
Henrique continuou recebendo as visitas matinais de Juliana e Joaquim. A menina, notando a palidez cada vez mais acentuada do amigo, trouxe-lhe uma pequena pulseira de miçangas coloridas que havia feito na aula de artes. É um amuleto da sorte, tio Henrique. A tia Márcia disse que quando a gente dá um presente feito com as próprias mãos, passamos nossa energia boa. Henrique colocou a pulseira no pulso com uma emoção genuína que não sentia há anos. É o presente mais bonito que já recebi, Juliana. Vou usá-lo todos os dias. Naquela tarde, após o encontro, Henrique pediu a Paulo que preparasse todos os documentos para o fundo fiduciário. Enquanto aguardava no consultório médico para mais um check-up, o empresário escreveu várias cartas, guardando cada uma em envelopes separados, com datas específicas para serem entregues. O médico, Dr. Roberto Camargo, amigo de longa data, examinou os resultados dos últimos exames com expressão grave. Henrique, não vou mentir. Os resultados não são bons. A fibrose está progredindo mais rápido do que esperávamos. Quanto tempo, Roberto? Seja direto. O médico suspirou, tirando os óculos. Semanas, não meses, e serão semanas difíceis. Oxigenação está cada vez mais comprometida. Logo você precisará de cuidados paliativos em tempo integral. Henrique assentiu, surpreendentemente calmo. Obrigado pela honestidade. Preciso que me ajude com algo importante. Quero estar bem o suficiente para uma conversa crucial nos próximos dias. De volta ao apartamento, Henrique encontrou Paulo organizando os documentos. O fundo está quase pronto. Serão aplicados 30 milhões de reais, o que, com os rendimentos projetados, deverá multiplicar significativamente até Juliana atingir a maioridade. Ótimo. Também quero que encontre uma casa confortável no Jardim Botânico ou no Humaitá, em nome de Joaquim. E quero que todas as dívidas dele sejam quitadas imediatamente. Paulo fez anotações. Preciso de autorização para acessar algumas contas offshore. Tem carta branca. Use o que for necessário. Henrique olhou pela janela pensativo. Paulo, preciso que agende um encontro com Joaquim, sem Juliana. Preciso conversar com ele a sós primeiro. Quando? O quanto antes. O tempo está ficando escasso. Na manhã seguinte, quando Juliana e Joaquim apareceram no parque, Henrique parecia especialmente frágil. A menina, sensível à mudança, sentou-se quieta ao seu lado, apenas segurando sua mão. Tio Henrique, você tá mais dodói hoje? Henrique sorriu com dificuldade. Um pouquinho, pequena. Mas sua visita sempre me faz sentir melhor. Quando estavam se despedindo, Henrique segurou o braço de Joaquim gentilmente. Será que poderíamos conversar a sós um dia desses? Tenho um assunto importante para tratar com você. Joaquim franziu o senho, surpreso com o pedido. Algum problema? Nada para se preocupar. Apenas um assunto pessoal que gostaria de compartilhar. Claro. Amanhã posso vir um pouco mais cedo, antes de levar Juliana para a escola. Deixo ela com a vizinha e nos encontramos aqui. Henrique assentiu, agradecido. Obrigado, Joaquim. Significa muito para mim. Enquanto observava avô e neta se afastarem, Henrique sentiu uma mistura de paz e urgência. O tempo estava se esgotando, mas pela primeira vez em muito tempo ele tinha um propósito claro. Precisava conectar os pontos antes que fosse tarde demais. Precisava preparar o caminho para o futuro de Juliana, mesmo que não estivesse presente para vê-lo. Na manhã seguinte, Joaquim chegou ao Parque do Flamengo meia hora antes do horário habitual. O céu ainda mantinha tons de anil quando avistou Henrique já sentado no mesmo banco, com o tanque de oxigênio fielmente ao seu lado. Bom dia, cumprimentou Joaquim sentando-se ao lado do empresário. Obrigado por vir, respondeu Henrique com a voz mais fraca que o normal. Sei que seu tempo é precioso. Joaquim observou o homem com atenção. Em apenas algumas semanas de convivência, podia perceber a deterioração visível em seu estado. As olheiras estavam mais pronunciadas, a pele mais pálida, a respiração mais laboriosa. Está tudo bem? Parece pior hoje. Henrique deu um sorriso fraco. Os médicos não têm boas notícias, mas não foi para falar da minha saúde que pedi esta conversa. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras.
É sobre sua filha, Amanda. Joaquim enrijeceu visivelmente. Como você sabe o nome da minha filha? Eu nunca mencionei. Nós nos conhecemos, Joaquim. Amanda e eu. Henrique tirou do bolso a fotografia antiga e a entregou ao homem confuso à sua frente. Joaquim pegou a imagem com mãos trêmulas. Lá estava sua filha, muito mais jovem, sorridente, ao lado de Henrique. Não entendo. Quando foi isso? Como... Há cerca de 7 anos. Amanda trabalhou como secretária executiva na minha empresa, a Vasconcelos Incorporações. Ela estava terminando a faculdade de administração. Joaquim estudou a foto com os olhos marejados. Ela nunca me contou que trabalhou para você. Dizia que era secretária em uma empresa grande, mas nunca entrou em detalhes. Havia motivos para a discrição. Henrique respirou profundamente, ajustando o fluxo de oxigênio. Nós nos apaixonamos, Joaquim. O semblante de Joaquim passou da surpresa à compreensão, e então a uma expressão difícil de decifrar. Amanda e eu tivemos um relacionamento que durou quase 1 ano. Foi intenso, verdadeiro, mas complicado por circunstâncias externas. Eu estava em processo de divórcio litigioso, e a diferença de idade e posição na empresa tornava tudo mais delicado. Joaquim permanecia em silêncio, absorvendo as revelações. Quando Amanda me disse que estava grávida, fiquei feliz, mas assustado com as complicações que isso traria para o processo de divórcio. Pedi tempo a ela, mas fui inábil na forma como comuniquei isso. Grávida, repetiu Joaquim, como se a palavra trouxesse um novo entendimento. Sim, tivemos uma briga terrível. Ela pediu demissão e desapareceu completamente. Quando finalmente consegui encontrá-la meses depois, soube que estava casada. Presumi que tinha seguido em frente, talvez até interrompido a gravidez. Nunca imaginei que Juliana pudesse ser sua filha, completou Joaquim, conectando os pontos. É uma possibilidade que não posso ignorar. A idade corresponde, e agora, vendo Juliana, percebo traços. Joaquim levantou-se abruptamente, caminhando alguns passos pelo parque antes de voltar. Sua expressão era uma mistura de confusão e indignação. Por que está me contando isso agora, depois de todos esses anos? Porque meu tempo está acabando, Joaquim, respondeu Henrique com uma calma surpreendente. E porque encontrar Juliana e você foi como um presente final do destino. Uma chance de corrigir erros, de fazer algo significativo com meus últimos dias. Amanda se casou com Pedro Silva logo depois de deixar seu emprego, revelou Joaquim, sentando-se novamente. Foi um casamento relâmpago que durou apenas alguns meses. Ele a abandonou quando soube da gravidez. Sempre achei que ele era o pai de Juliana. Amanda nunca disse nada sobre mim? Joaquim balançou a cabeça. Nunca. Só dizia que o passado não importava mais, que faria tudo sozinha. Típico dela. Sempre tão independente e tão orgulhosa. Henrique sorriu com nostalgia. Foi uma das coisas que mais admirei nela. Os 2 homens ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em suas próprias memórias de Amanda. Então, o que pretende fazer com essa informação? Perguntou finalmente Joaquim. Quero fazer o que deveria ter feito há 7 anos. Quero cuidar de Juliana, garantir seu futuro. Não precisamos de caridade, respondeu Joaquim com orgulho. Não é caridade, Joaquim. É responsabilidade. Se Juliana for minha filha, e acredito que seja, ela tem direito a uma parte do que construí. E mesmo que não fosse, o que é improvável dada a cronologia, ela e você me trouxeram mais alegria nessas semanas do que tive em anos. Henrique tirou do bolso um envelope e entregou a Joaquim. Meu advogado, Dr. Paulo Mendonça, está preparando tudo. Criei um fundo fiduciário para Juliana. São 30 milhões de reais que serão administrados até ela atingir a maioridade. Além disso, todas as suas dívidas médicas serão quitadas. E estou comprando uma casa confortável em seu nome no Jardim Botânico. Joaquim olhou para o envelope sem tocá-lo. Isso é demais. Não podemos aceitar. Pode e deve, pela Juliana. Não tenho outros herdeiros, Joaquim. Não tenho filhos reconhecidos. Meu patrimônio iria para primos distantes que mal conheço
ou para sócios que só pensam em dinheiro. Henrique tossiu violentamente, levando o lenço à boca. Joaquim notou as manchas de sangue que o empresário tentou esconder. Você realmente está muito doente, não é? Fibrose pulmonar em estágio terminal. Os médicos me deram algumas semanas no máximo, por isso a urgência. Joaquim passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentando processar tudo. E quanto a um teste de DNA? Não seria mais prudente confirmar antes de tomar decisões tão drásticas? Já providenciei, respondeu Henrique. Dr. Paulo tem os kits prontos. Podemos fazer hoje mesmo, se você permitir. Mas, independentemente do resultado, minha decisão está tomada. O fundo fiduciário será de Juliana. Henrique olhou para o relógio. Aliás, gostaria de conhecer sua casa, conhecer melhor a rotina de vocês. Seria possível? Joaquim hesitou. Seu pequeno apartamento no Catete era humilde demais para receber alguém como Henrique Vasconcelos. Não temos muito espaço e as condições são simples. Não me importo com isso. Quero apenas conhecer melhor o mundo de Juliana enquanto ainda posso. A sinceridade no olhar de Henrique quebrou as últimas resistências de Joaquim. Tudo bem. Pode nos visitar hoje à noite, se quiser. Juliana ficará feliz. Ela fala de você constantemente. Aquela tarde, em seu apartamento luxuoso, Henrique preparava-se para a visita. Escolheu roupas discretas, tentando não ostentar riqueza. Separou alguns presentes para Juliana, livros infantis, materiais de desenho de qualidade e um urso de pelúcia especial que havia comprado especificamente para a ocasião. Dr. Paulo chegou pontualmente às 18 horas, trazendo consigo os documentos necessários e os kits para o teste de DNA. Tem certeza disso, Henrique? É um valor considerável, quase metade do seu patrimônio. Absoluta. O que me resta de vida e dinheiro precisa ter algum significado, Paulo. E encontrei esse significado em Juliana. Paulo estudou o amigo de longa data. Você realmente acredita que ela é sua filha? Não tenho dúvidas. Os tempos coincidem e há algo nela, nos olhos, no sorriso. É como ver Amanda novamente, misturada com traços da minha família. Às 19 horas, o motorista de Henrique estacionou discretamente na rua estreita do Catete. O empresário, usando um terno simples e carregando uma sacola de presentes, subiu com dificuldade os 3 lances de escada do prédio sem elevador, auxiliado por Paulo e pelo motorista que carregava seu tanque de oxigênio. Joaquim abriu a porta antes mesmo que batessem. O apartamento, apesar de pequeno, estava impecavelmente arrumado. Juliana, ao ver Henrique, correu para abraçá-lo, surpreendendo o empresário com um gesto espontâneo. Tio Henrique, você veio na minha casa. Vem ver meu quarto. O quarto de Juliana era, na verdade, um espaço improvisado na sala, separado por uma cortina colorida. Havia desenhos presos na parede, alguns brinquedos organizados em uma caixa e uma pequena cama com um cobertor de unicórnios. É aqui que eu durmo e brinco, o vovô dorme ali, explicou a menina, apontando para o único quarto real do apartamento. Queria ter um quarto só meu, com janela grande, mas vovô disse que um dia a gente vai ter uma casa maior. Henrique sentiu um nó na garganta. É um espaço muito bonito, Juliana. Você o decorou muito bem. Enquanto a menina mostrava orgulhosamente cada um de seus tesouros, conchinhas encontradas na praia, pedrinhas coloridas, desenhos premiados na escola, Henrique observava o ambiente. As paredes tinham rachaduras mal disfarçadas por quadros, a geladeira, antiga, fazia um ruído constante, e o sofá mostrava sinais de muitos reparos. Mas havia limpeza, organização e, acima de tudo, amor naquele pequeno espaço. Durante o jantar simples, arroz, feijão, um pouco de frango e salada, Henrique sentiu uma paz que há muito não experimentava. A conversa fluía naturalmente, com Juliana dominando a maior parte do tempo com suas histórias da escola e perguntas intermináveis. Tio Henrique, por que você não tem filhos? Você não gosta de crianças? A pergunta inocente caiu como uma bomba na mesa. Joaquim lançou um olhar de desculpas, mas Henrique apenas sorriu. Eu gosto muito de crianças, Juliana. Às vezes a vida toma rumos que não planejamos, mas quem sabe talvez eu tenha uma filha e ainda não saiba. Após o jantar, enquanto Juliana estava distraída com os presentes que ganhara, Joaquim, Henrique e Paulo
realizaram discretamente a coleta para o teste de DNA. Um fio de cabelo de Juliana, retirado de sua escova, completou as amostras necessárias. "Quanto tempo até termos os resultados?" perguntou Joaquim. "Com prioridade máxima, 3 dias", respondeu Paulo. Henrique observava Juliana brincando com o urso de pelúcia. "Não importa o que o teste diga, Joaquim. Aquela menina merece o mundo, e quero dar-lhe o que estiver ao meu alcance no tempo que me resta." Quando chegou a hora de partir, Juliana abraçou Henrique longamente. "Você vai voltar, né, tio Henrique? Promete?" Henrique sentiu os olhos marejarem. "Voltarei sempre que puder, pequena, e mesmo quando não puder estar aqui em pessoa, estarei olhando por você." 3 dias depois, Henrique estava sentado em seu apartamento quando Paulo chegou trazendo um envelope lacrado. O advogado encontrou seu cliente visivelmente mais debilitado, conectado a um concentrador de oxigênio mais potente e assistido por uma enfermeira. "O resultado chegou", disse Paulo, entregando o envelope a Henrique. Com dedos trêmulos, o empresário abriu o documento e leu seu conteúdo. Um sorriso sereno se formou em seu rosto pálido. 99,9% de probabilidade de paternidade, murmurou. "Eu sabia. Desde o primeiro momento em que vi aqueles olhos, algo em mim reconheceu." "O que pretende fazer agora?" perguntou Paulo, sentando-se à frente do amigo. "Quero contar a verdade a Joaquim. Ele merece saber. Quanto a Juliana..." Henrique fez uma pausa, ponderando. "Ela ainda é muito pequena para entender todas as implicações. Talvez seja melhor esperar até que ela seja mais velha." Paulo assentiu. "Os documentos do Fundo Fiduciário estão prontos para assinatura. A casa no Jardim Botânico também está praticamente finalizada. Conseguimos agilizar tudo." "Ótimo", respondeu Henrique, reprimindo uma tosse. "E quanto à outra solicitação? As cartas?" "Organizadas conforme suas instruções. Cada uma será entregue na data específica que determinou." Henrique olhou pela janela, contemplativo. "Marquei um encontro com Joaquim e Juliana para amanhã à tarde, aqui no apartamento. Será nosso momento de despedida." "Tem certeza que está em condições?" Paulo observou preocupado o amigo, cuja respiração tornava-se mais laboriosa a cada dia. "Não tenho escolha, Paulo. O tempo está se esgotando mais rápido do que previmos." Na manhã seguinte, Joaquim recebeu uma ligação no mercado onde trabalhava. Era Dr. Paulo, pedindo que ele levasse Juliana ao apartamento de Henrique após a escola. O estado dele piorou consideravelmente. Os médicos não acreditam que ele resista mais que alguns dias. Joaquim sentiu um peso no peito. Em tão pouco tempo, aquele estranho do parque havia se tornado uma presença importante em suas vidas. "Levarei Juliana, claro, mas devo contar a ela sobre a condição dele?" Henrique prefere explicar pessoalmente. Ele tem um jeito com palavras que pode tornar isso menos assustador para ela. Às 4 da tarde, Joaquim e Juliana chegaram ao luxuoso edifício na Barra da Tijuca. A menina, impressionada com o tamanho do prédio e o elevador espelhado, não parava de fazer perguntas. "O tio Henrique mora aqui, vovô? É tipo um castelo." Joaquim sorriu tristemente. "Quase isso, Juju." Quando a porta do apartamento se abriu, foram recebidos por Dr. Paulo, que os conduziu até a varanda onde Henrique os esperava. A visão do empresário chocou Joaquim. Em apenas 3 dias, Henrique parecia ter envelhecido anos. Estava sentado em uma poltrona reclinável, conectado a tubos e monitores, com uma enfermeira discreta ao fundo. Juliana, no entanto, correu para ele como sempre fazia. "Tio Henrique, eu trouxe outro desenho para você." O empresário sorriu, estendendo a mão trêmula para receber o papel colorido. "É lindo, Juliana, o mais bonito de todos." A menina olhou curiosa para os equipamentos. "Por que tem tantos aparelhos? Você tá mais dodói?" "Sim, pequena, estou mais dodói", respondeu Henrique com gentileza. "Na verdade, é sobre isso que quero conversar com você hoje." Juliana sentou-se ao lado dele, enquanto Joaquim permaneceu de pé, tenso. "Sabe, Juliana, existem doenças que os médicos não conseguem curar, mesmo com todo o conhecimento que têm", começou Henrique. "Estou com uma dessas doenças." A menina franziu o senho. "Não tem remédio?" "Não, querida,
e isso significa que logo não poderei mais estar no parque para receber seus desenhos. Juliana pareceu processar a informação lentamente. Você vai embora? Para onde? Henrique olhou para Joaquim buscando apoio. O avô se aproximou, sentando-se ao lado da neta. O tio Henrique vai precisar descansar, Juju. Para sempre. Como a mamãe? Perguntou a menina, com uma compreensão surpreendente para sua idade. Henrique assentiu com lágrimas nos olhos. Como sua mãe. Mas antes de ir, tenho algo muito importante para dizer e para dar a vocês. Ele fez um sinal para Paulo, que trouxe uma pasta com documentos e a entregou a Joaquim. Primeiro, Joaquim, quero que saiba que o teste confirmou. Juliana é sem dúvida alguma minha filha biológica. Juliana olhou confusa de um adulto para outro. O que é biológica? É complicado, querida, respondeu Joaquim, tentando esconder a emoção. Podemos explicar melhor quando você for mais velha. O que importa agora, continuou Henrique, é que você e seu avô terão um futuro seguro. Esta pasta contém documentos do fundo fiduciário que criei para você, Juliana. Quando crescer, terá recursos para estudar onde quiser, viver confortavelmente e realizar seus sonhos. Juliana obviamente não compreendia o significado daquilo, mas sorriu ao ver o alívio no rosto do avô. Além disso, prosseguiu Henrique, existe uma casa nova esperando por vocês no Jardim Botânico. Uma casa bonita, com jardim e um quarto só seu, com janela grande como você queria. Os olhos da menina se iluminaram. Uma casa de verdade? Com quarto só meu? Sim, e com espaço para brincar, estudar, crescer. Henrique foi interrompido por um acesso de tosse. A enfermeira se aproximou, mas ele fez um gesto para que se afastasse. Estou bem, só preciso de um momento. Recuperando-se, Henrique continuou. Há mais uma coisa, Juliana. Quero que você prometa que vai continuar sendo essa menina gentil e atenciosa, que vai continuar vendo aqueles que muitos ignoram, como você me viu naquele banco do parque. Eu prometo, respondeu a menina solenemente. Henrique tirou do bolso um pequeno estojo de veludo. Dentro havia um delicado colar com um pingente de coração. Este colar pertenceu à minha mãe, sua avó. Quero que fique com você para lembrar que mesmo quando não pudermos nos ver, estarei sempre cuidando de você. Juliana aceitou o presente com reverência, permitindo que Henrique colocasse o colar em seu pescoço. Enquanto isso, Paulo explicava a Joaquim os detalhes práticos dos documentos, como acessar o fundo fiduciário para as despesas de Juliana, quando poderiam se mudar para a casa nova, como todas as dívidas médicas haviam sido quitadas. A tarde avançou com conversas, lembranças e alguns momentos de alegria, apesar das circunstâncias. Henrique mostrou a Juliana fotos de lugares que visitara ao redor do mundo, prometendo que um dia ela também conheceria esses lugares. Quando o sol começou a se pôr, tingindo a Baía de Guanabara de laranja e vermelho, Henrique parecia cada vez mais cansado. Acho que está na hora de nos despedirmos, sugeriu Paulo gentilmente. Juliana, percebendo a seriedade do momento, abraçou Henrique com força. Você vai ficar bom, tio Henrique. Eu vou pedir todo dia nas minhas orações. Henrique segurou as lágrimas acariciando os cabelos da menina. Obrigado, pequena. Você já me fez melhor do que eu jamais fui. Virando-se para Joaquim, estendeu a mão, que o outro apertou firmemente. Cuide dela, Joaquim. E permita-se ser feliz também, você merece. Farei o possível para honrar tudo o que fez por nós, respondeu Joaquim com a voz embargada. Quando Juliana e Joaquim estavam saindo, a menina se virou uma última vez. Até amanhã, tio Henrique. Henrique apenas sorriu, sabendo que não haveria um amanhã. 3 dias depois, em seu leito de hospital, Henrique Vasconcelos partiu serenamente. Ao seu lado estavam apenas Paulo e a enfermeira. Seguindo suas instruções, não houve cerimônias grandiosas, apenas um sepultamento discreto com poucos presentes. Juliana e Joaquim compareceram, a menina segurando firmemente o urso de pelúcia que ganhara de Henrique. Ela depositou um desenho sobre o caixão antes que este fosse baixado, uma representação colorida de 3 pessoas de mãos dadas, ela, o avô e Henrique. Uma semana após o sepultamento,
Paulo visitou Joaquim e Juliana no pequeno apartamento do Catete. Trazia consigo as chaves da nova casa e os documentos finais do espólio. Está tudo pronto para a mudança, informou o advogado. A casa foi completamente mobiliada conforme as instruções de Henrique. Há até um quarto decorado especialmente para Juliana, com tudo o que uma menina da idade dela poderia querer. Joaquim, ainda processando todas as mudanças, perguntou: "E quanto às cartas que ele mencionou, as que seriam entregues no futuro? Estão seguras em meu escritório, cada uma com a data específica para ser aberta. A primeira é para quando Juliana completar 10 anos. Depois há uma para os 15, outra para os 18 e a última para quando ela se formar na faculdade." Joaquim assentiu. É difícil acreditar em tudo o que aconteceu em tão pouco tempo. Há 2 meses éramos apenas nós dois lutando para sobreviver e agora... Agora vocês podem viver sem preocupações financeiras, completou Paulo. Henrique queria isso mais que tudo. No dia seguinte, Juliana e Joaquim se mudaram para a nova casa. A menina correu de cômodo em cômodo, maravilhada com o espaço, a luz, o jardim. Seu quarto, como prometido, tinha uma ampla janela com vista para o verde do jardim botânico. Sobre a cama havia um bilhete simples ao lado de um novo urso de pelúcia, ainda maior que o primeiro. Para que você nunca se esqueça de ser corajosa. Com amor, tio Henrique. Os meses seguintes foram de adaptação para avô e neta. Joaquim, pela primeira vez em anos, pôde deixar 2 dos 3 empregos, mantendo apenas o trabalho no mercado, mais por rotina do que por necessidade. Juliana foi transferida para uma escola particular próxima, onde rapidamente fez novos amigos. A vida parecia entrar nos eixos. Todas as manhãs, antes da escola, Juliana ainda pedia para passar pelo Parque do Flamengo. Sentava-se no mesmo banco onde conhecera Henrique e conversava em voz baixa, como se ele pudesse ouvi-la, contando sobre seu dia, seus novos amigos, sua nova casa. Até que 6 meses após a partida de Henrique, uma nuvem surgiu no horizonte. Joaquim recebeu uma notificação judicial. Eduardo Vasques, ex-sócio de Henrique, contestava a validade do testamento e do fundo fiduciário, alegando que o empresário não estava em condições mentais adequadas quando os criou. "Como assim ele está contestando o testamento?" perguntou Joaquim, incrédulo, enquanto olhava para a notificação judicial em suas mãos. Henrique estava perfeitamente lúcido quando tomou suas decisões. Dr. Paulo Mendonça ajustou os óculos, visivelmente tenso. Estavam reunidos no escritório do advogado, no centro do Rio de Janeiro. Um espaço elegante com vista para a Baía de Guanabara. Nas paredes, diplomas e certificados atestavam a competência do profissional, mas naquele momento, nem mesmo sua vasta experiência parecia tranquilizá-lo. Eduardo Vasques alega que Henrique estava sob influência de medicamentos fortes que comprometiam seu discernimento, explicou Paulo. Também sugere que uma criança de 6 anos conseguiu manipular emocionalmente um homem fragilizado pela doença. Joaquim balançou a cabeça, indignado. Isso é absurdo. Juliana mal entendia o que estava acontecendo. Ela só ofereceu amizade a um homem solitário. Sei disso, Joaquim, mas Eduardo é um homem poderoso e vingativo. Ele esperava herdar parte significativa da fortuna de Henrique. Eram sócios há mais de 30 anos. Quando soube que um fundo milionário foi criado para uma criança que Henrique conheceu há poucos meses, ficou furioso. Joaquim passou a mão pelos cabelos grisalhos, preocupado. O que podemos fazer? Vamos lutar, obviamente. Tenho todos os documentos assinados, testemunhas do estado mental de Henrique, declarações dos médicos. O problema é que processos como esse podem se arrastar por anos e, enquanto isso, o fundo fica bloqueado. A notícia caiu como uma bomba sobre a nova vida que começavam a construir. Embora a casa já estivesse no nome de Joaquim e não pudesse ser contestada, o bloqueio do fundo significava que teriam dificuldades para manter o padrão de vida, a escola particular de Juliana e outros planos que começavam a fazer. Quanto tempo pode levar? Anos, infelizmente. Eduardo tem dinheiro para contratar os melhores advogados e vai usar todas as táticas protelatórias possíveis. Joaquim olhou pela janela, pensativo.
Juliana não pode passar por isso. Ela já sofreu demais com a perda da mãe, e agora do Henrique, que ela adorava. Não quero que ela cresça no meio de uma batalha judicial. Entendo sua preocupação, respondeu Paulo. Por enquanto, não precisamos envolvê-la. Mas precisaremos de uma estratégia sólida para enfrentar Eduardo. Nas semanas seguintes, a vida de Joaquim se transformou em uma corrida contra o tempo. Enquanto tentava manter a rotina normal para Juliana, passava horas em reuniões com Paulo e sua equipe jurídica, relembrando cada detalhe dos encontros com Henrique, fornecendo informações para fortalecer o caso. Juliana, apesar de sua pouca idade, percebia que algo estava errado. Numa noite, enquanto Joaquim a colocava para dormir, ela perguntou: "Vovô, a gente vai ter que sair da casa nova?" O coração de Joaquim apertou. "Não, meu bem. Esta casa é nossa. Por que pergunta isso?" "Porque você anda preocupado. E ouvi você falando no telefone sobre dinheiro com o tio Paulo." Joaquim sorriu tristemente, acariciando os cabelos da neta. "Você é muito esperta, sabia? Não vamos sair daqui. Só estamos resolvendo alguns problemas de adultos, nada que você precise se preocupar." Mas a preocupação crescia a cada dia. Eduardo. Vasques começou a dar entrevistas a jornais e programas de TV, pintando Henrique como um homem manipulado em seus últimos dias e insinuando que Joaquim e Juliana haviam se aproveitado de sua fragilidade. A história do milionário que deixara sua fortuna para uma menina que conhecera em um parque virou sensação na mídia, com opiniões divididas sobre a legitimidade do gesto. Paulo tentou proteger Joaquim e Juliana da exposição midiática, mas era inevitável. Jornalistas começaram a aparecer na porta da escola de Juliana, e Joaquim teve que tirá-la temporariamente das aulas. Uma noite, incapaz de dormir com tantas preocupações, Joaquim decidiu organizar os documentos e pertences que Henrique havia deixado. Entre eles estava a pasta com as cartas que seriam entregues a Juliana ao longo dos anos. Paulo havia lhe confiado a guarda, com a instrução de só abri-las nas datas especificadas. Olhando para os envelopes, cada um selado e com uma data escrita à mão por Henrique, Joaquim sentiu-se tentado. E se houvesse algo ali que pudesse ajudar no caso? Alguma confissão ou informação que Henrique não tivera tempo de compartilhar em vida? A ética lutou contra a necessidade. Por fim, a preocupação com o futuro de Juliana falou mais alto. Com cuidado para não danificar o selo, Joaquim abriu o envelope marcado para o aniversário de 18 anos de Juliana. Dentro havia uma carta escrita à mão e alguns documentos. Com o coração acelerado, Joaquim começou a ler. "Minha querida Juliana, se está lendo esta carta, significa que hoje você completa 18 anos. É um momento de celebração, de olhar para o futuro, mas também de conhecer verdades que até agora podem ter sido mantidas em segredo. A maior dessas verdades é: eu sou seu pai biológico. Sua mãe, Amanda, e eu nos amamos profundamente há muitos anos. Foi um amor complicado por circunstâncias externas, mas verdadeiro. Quando ela me disse que estava grávida de você, fiquei feliz, mas também assustado. Estava em meio a um divórcio difícil e pedi tempo a ela. Amanda, orgulhosa como sempre foi, interpretou meu pedido como rejeição e desapareceu da minha vida. Só muitos anos depois, já doente e com pouco tempo de vida, o destino me presenteou com seu sorriso naquele banco de praça. Foi como se Amanda tivesse orquestrado nosso encontro do além, dando-me a chance de conhecer a filha que nunca soube que tinha. O teste de DNA que fizemos confirmou o que meu coração já sabia. Você é minha filha. E foi a maior alegria dos meus últimos dias poder conhecê-la, ver sua bondade, sua inteligência, sua compaixão. Se mantive isso em segredo até agora, foi para protegê-la. Você era muito pequena para compreender, e não queria confundi-la ou fazer com que se sentisse dividida. Seu avô Joaquim foi e sempre será seu verdadeiro pai, no sentido mais profundo da palavra. Ele esteve lá todos os dias, cuidando, educando, amando. Eu fui apenas o homem que contribuiu com seu DNA, e nos últimos momentos, com recursos para garantir seu futuro. Junto desta carta está o resultado do teste de DNA e algumas fotos minhas com sua mãe,
que comprovam nosso relacionamento na época de sua concepção. Também há um documento legal reconhecendo oficialmente minha paternidade, caso queira usar meu sobrenome algum dia. Seja qual for sua decisão, saiba que me orgulho profundamente de quem você é e de quem vai se tornar. Que sua vida seja longa e plena, minha filha. Com amor eterno, seu pai, Henrique Vasconcelos. Joaquim deixou a carta cair sobre a mesa, atordoado. Embora já soubesse da paternidade de Henrique, confirmada pelo teste de DNA, não esperava uma declaração tão clara e contundente. Junto à carta estavam, como prometido, o resultado do exame, fotos de Henrique com Amanda claramente grávida e um documento de reconhecimento de paternidade devidamente assinado e reconhecido em cartório. Era a prova definitiva de que Henrique agira com plena consciência e motivação legítima ao criar o fundo fiduciário para Juliana. Não era caridade ou manipulação, era um pai garantindo o futuro da filha. Imediatamente, Joaquim ligou para Paulo apesar do horário tardio. Paulo, encontrei algo que pode mudar tudo. A carta que Henrique deixou para os 18 anos de Juliana, eu a abri. Joaquim, não deveríamos... Eu sei, mas escute. A carta confessa explicitamente que Juliana é filha biológica de Henrique e vem acompanhada de provas irrefutáveis, fotos, o teste de DNA, documentos legais. É exatamente o que precisamos para derrubar as alegações de Eduardo. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por traga tudo ao meu escritório 1h da manhã. Isso pode realmente mudar o jogo. Na manhã seguinte, após deixar Juliana com a vizinha de confiança, Joaquim se dirigiu ao escritório de Paulo. O advogado examinou minuciosamente cada documento. Isso é extraordinário, concluiu. Com essas provas, podemos demonstrar claramente que Henrique estava agindo de forma racional e com um motivo legítimo, garantir o futuro da própria filha biológica. Então, podemos usar no processo? Paulo hesitou. É complicado. Tecnicamente, a carta não deveria ter sido aberta ainda, mas considerando as circunstâncias extraordinárias e o melhor interesse de Juliana, acredito que podemos argumentar que foi uma descoberta necessária para proteger os direitos dela. Nos dias seguintes, Paulo e sua equipe trabalharam incansavelmente para incorporar as novas evidências ao processo. Uma petição de urgência foi apresentada à juíza responsável pelo caso, doutora Cláudia Ferreira, solicitando uma audiência especial para a apresentação das novas provas. Eduardo Vasques, ao ser notificado sobre a audiência, intensificou sua campanha midiática. Em uma entrevista particularmente cruel, chegou a sugerir que o teste de DNA poderia ter sido fraudado e que Henrique, em seu estado debilitado, poderia ter sido induzido a assinar documentos sem compreender seu conteúdo. Esse homem não tem limites, comentou Joaquim, desligando a televisão após assistir à entrevista. Como pode insinuar algo tão baixo? É desespero, respondeu Paulo. Ele sabe que estamos próximos de vencer. O dinheiro que ele esperava receber está escapando de suas mãos. A data da audiência foi marcada para 2 semanas depois. Seriam dias tensos de preparação, com Joaquim tendo que reviver memórias dolorosas e, ao mesmo tempo, tentar manter Juliana protegida de tudo isso. Uma noite, enquanto jantavam, Juliana perguntou inocentemente: "Vovô, quem era o meu pai?" A pergunta pegou Joaquim de surpresa. "Por que pergunta isso agora, Juju?" "Porque na escola estamos falando sobre famílias e a professora pediu para a gente fazer uma árvore com fotos. Tenho fotos suas e da mamãe, mas não do meu pai." Joaquim olhou para a neta, considerando cuidadosamente como responder. Era cedo demais para toda a verdade, mas não queria mentir para ela. Seu pai era alguém muito especial, Juliana. Alguém que amava muito sua mãe, mas que, por circunstâncias complicadas da vida, não pôde estar presente quando você nasceu. "Ele não me queria?" perguntou a menina, com os olhos marejados. "Não, meu amor, não é nada disso. Às vezes os adultos cometem erros, tomam decisões que se arrependem depois. Mas posso garantir que, quando ele soube de você, ficou muito feliz e quis cuidar de você da melhor maneira que podia." "Você conheceu ele, vovô?" Joaquim sentiu um nó na garganta. "Sim, conheci.
E ele era um homem bom que se importava muito com você. Juliana pareceu satisfeita com a resposta por enquanto, mas Joaquim sabia que, um dia, teria que contar toda a verdade, que o amigo do banco da praça, o tio Henrique, que ela tanto adorava, era na verdade seu pai biológico. Essa conversa, no entanto, teria que esperar. Primeiro, precisavam garantir que o legado que Henrique deixara para ela estivesse seguro das garras de Eduardo Vasques. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impunha respeito com sua arquitetura imponente. Nos corredores de piso de mármore, Joaquim caminhava nervosamente ao lado de Paulo, ambos em trajes formais para a audiência decisiva. Lembre-se, instruiu Paulo, responda apenas o que for perguntado, seja direto e honesto, temos as provas do nosso lado. Joaquim assentiu, apertando a pasta que continha os documentos originais deixados por Henrique. Sua mente estava dividida entre a tensão do momento e a preocupação com Juliana, que ficara aos cuidados de Dona Zélia, a vizinha de confiança. Do outro lado do corredor, Eduardo Vasques conversava em voz baixa com seus advogados. Alto, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados, o empresário exalava confiança e poder. Ao avistar Joaquim, lançou-lhe um olhar de desprezo. "Aquele é Eduardo?" perguntou Joaquim em voz baixa. "Sim, ignore-o. Ele está tentando intimidar." A sala de audiências estava cheia. Além das partes diretamente envolvidas e seus representantes legais, havia jornalistas e curiosos atraídos pelo caso que ganhara notoriedade nas últimas semanas. A história do milionário, que deixou sua fortuna para uma menina que conhecera em um parque, capturou a imaginação popular. A juíza doutora Cláudia Ferreira entrou na sala e todos se levantaram em respeito. Com mais de 20 anos de magistratura, era conhecida por sua imparcialidade e rigor técnico. "Estamos aqui para analisar as novas evidências, apresentadas no caso da contestação do testamento do Sr. Henrique Vasconcelos", anunciou a juíza. Devido à natureza extraordinária destas evidências e seu possível impacto decisivo, concedi esta audiência especial antes do julgamento completo do mérito. Eduardo Vasques e seus advogados protestaram imediatamente, alegando procedimento irregular, mas a juíza manteve sua decisão. "Dr. Mendonça, apresente as novas evidências", solicitou doutora Cláudia. Paulo se levantou com confiança. "Meritíssima, temos aqui documentos que comprovam inequivocamente que o Sr. Henrique Vasconcelos agiu com plena lucidez e motivação legítima ao criar o fundo fiduciário para Juliana Alves." O advogado então explicou sobre a carta descoberta, o teste de DNA original, as fotografias e o documento de reconhecimento de paternidade. "Como é possível verificar, meritíssima, o Sr. Vasconcelos não estava sendo manipulado ou agindo irracionalmente. Ele estava simplesmente cumprindo seu dever paterno, garantindo o futuro de sua filha biológica, fruto de um relacionamento com Amanda Alves, mãe de Juliana, e filha do Sr. Joaquim Alves." Um burburinho percorreu a sala. Eduardo Vasques empalideceu visivelmente. "Protesto, meritíssima", exclamou o advogado de Eduardo. "Esses documentos deveriam ter permanecido selados até o aniversário de 18 anos da menor. Foram abertos irregularmente." "Compreendo o protesto", respondeu a juíza, "mas dada a natureza extraordinária da situação e considerando o melhor interesse da menor, cuja herança está sendo contestada, aceitarei os documentos como prova. A irregularidade da abertura antecipada é justificada pelas circunstâncias." Durante as 2 horas seguintes, Joaquim testemunhou sobre seu relacionamento com Henrique, os encontros no parque, a visita ao pequeno apartamento e a revelação sobre a paternidade de Juliana. Seu depoimento, emocionado mas firme, impressionou a todos na sala. "Sr. Alves", perguntou a juíza, "quando soube que Henrique Vasconcelos era o pai biológico de sua neta?" "Alguns dias antes de seu falecimento, meritíssima. Ele me revelou pessoalmente, depois confirmado, pelo teste de DNA. Mas até aquele momento eu não fazia ideia. Pensava que o pai de Juliana era o homem com quem minha filha se casou brevemente." "E quanto à menina, ela sabe disso?"
Não, meritíssima. Juliana é muito pequena para compreender. Henrique e eu concordamos que essa revelação deveria esperar até que ela tivesse idade suficiente para processar a informação adequadamente. A juíza assentiu, compreensiva. Em seguida, chamou o Dr. Roberto Camargo, médico que acompanhou Henrique em seus últimos meses. O especialista foi categórico em afirmar que, apesar da debilidade física, o empresário manteve plena lucidez até seus últimos dias. Os medicamentos que administrávamos eram principalmente para controle da dor e suporte respiratório, explicou o médico. Em nenhum momento comprometeram sua capacidade cognitiva ou de tomada de decisão. O golpe final veio quando Paulo apresentou um vídeo que Henrique havia gravado dias antes de sua partida. Na gravação, visivelmente fraco, mas lúcido, o empresário declarava: "Estou gravando este vídeo em plenas faculdades mentais para reafirmar minha decisão de criar um fundo fiduciário para Juliana Alves, minha filha biológica. Esta decisão não é fruto de manipulação ou confusão mental, mas de um desejo legítimo de assumir minha responsabilidade paterna e garantir o futuro da criança, que por circunstâncias da vida só pude conhecer em meus últimos dias. Sei que alguns contestarão minha decisão, principalmente Eduardo Vasques, que sempre esperou herdar parte significativa de meus bens. Para evitar contestações, deixo com meu advogado todos os documentos que comprovam minha paternidade e a legitimidade de minhas decisões." A sala ficou em absoluto silêncio após o término do vídeo. Eduardo Vasques, derrotado, sussurrou algo para seus advogados. Após uma breve deliberação, a juíza anunciou: com base nas evidências apresentadas, especialmente no teste de DNA que confirma a paternidade biológica, nas declarações médicas sobre a condição mental do falecido e no vídeo testemunhal, considero que Henrique Vasconcelos agiu com plena capacidade e motivos legítimos ao criar o fundo fiduciário para Juliana Alves. A juíza continuou: portanto, indefiro o pedido de contestação do testamento apresentado por Eduardo Vasques. O fundo fiduciário criado em benefício de Juliana Alves, filha biológica reconhecida de Henrique Vasconcelos, é declarado válido e deverá ser imediatamente desbloqueado. As custas processuais e honorários advocatícios ficam a cargo do contestante. A sala irrompeu em comentários. Eduardo Vasques levantou-se furioso, saindo sem dirigir palavra a ninguém. Joaquim, por sua vez, deixou escapar lágrimas de alívio. Paulo o abraçou comemorando a vitória. Acabou, Joaquim. O futuro de Juliana está garantido. Saindo do tribunal, Joaquim foi abordado por jornalistas ávidos por declarações, mas Paulo o protegeu, conduzindo-o rapidamente para um carro à espera. Agora vem a parte mais difícil, comentou Joaquim durante o trajeto. Como explicar tudo isso para Juliana? Não precisa ser tudo de uma vez, aconselhou Paulo. Ela ainda é pequena. Conte o que ela pode compreender agora e vá revelando mais conforme ela crescer. Naquela noite, após colocar Juliana na cama, Joaquim sentou-se ao seu lado com o coração pesado de emoção. Juju, lembra quando você me perguntou sobre seu pai? A menina assentiu, curiosa. Tenho algo muito importante para te contar. Seu pai biológico era o tio Henrique. Os olhos de Juliana se arregalaram em surpresa. O moço do banco da praça? Sim, meu amor. Ele e sua mãe se conheceram muitos anos atrás, antes de você nascer. Mas por problemas de adultos que são complicados de explicar, eles se separaram antes que ele soubesse que você viria ao mundo. Então ele não sabia que era meu pai quando a gente se conheceu no parque? Não, ele descobriu depois. E ficou muito feliz ao saber. Foi por isso que ele quis nos ajudar, dar esta casa para nós, garantir que você pudesse estudar em uma boa escola. Juliana ficou em silêncio, processando a informação da maneira que uma criança de 6 anos poderia. Então, o tio Henrique era meu pai de verdade? Como você é meu avô de verdade? Joaquim sorriu com ternura. Ele era seu pai biológico, sim. Mas ser pai de verdade é mais do que isso, Juju. É estar presente, cuidar, educar, amar todos os dias. Seu pai biológico te amou muito no tempo que teve,
mas não pôde estar com você desde o começo. Ele foi embora porque não gostava de mim? Não, meu amor. Ele foi embora porque estava muito doente, lembra? Se pudesse, tenho certeza que teria ficado para sempre com você. Mas mesmo não estando aqui fisicamente, ele garantiu que você estaria sempre protegida e amada. Juliana abraçou o urso de pelúcia que Henrique lhe dera. Eu sinto falta dele, vovô. Eu também, querida. Eu também. Os anos se passaram. Juliana cresceu, tornando-se uma adolescente brilhante e compassiva. Aos 10 anos recebeu a primeira carta de Henrique, que falava sobre coragem e gentileza. Aos 15, outra carta veio, desta vez com conselhos sobre estudos e sonhos para o futuro. Seguindo o desejo expresso por Henrique em suas cartas, Juliana desenvolveu uma sensibilidade especial para as pessoas solitárias e invisibilizadas pela sociedade. No colégio, criou um projeto de visitação a asilos, inspirada pela experiência que mudara sua vida. Aos 18 anos, já ciente de toda a história sobre sua origem, Juliana decidiu estudar serviço social. Quero ajudar pessoas como o meu pai biológico, que estão doentes e sozinhas, e pessoas como você, vovô, que carregam o mundo nas costas para cuidar de quem amam, explicou ela a Joaquim. Com o apoio do fundo fiduciário criado por Henrique, Juliana não apenas concluiu sua graduação com honras, como também criou uma fundação dedicada a conectar jovens voluntários a idosos solitários em hospitais e instituições de longa permanência. O projeto Banco da Praça, como ela o batizou, tornou-se referência nacional em voluntariado e acolhimento, inspirando iniciativas semelhantes em todo o país. Aos 23 anos, durante seu discurso de formatura, Juliana compartilhou sua história. Tudo começou com uma pergunta simples de uma menina de 6 anos a um homem solitário em um banco de praça. Por que o senhor tem esse negócio no nariz? Aquela pergunta inocente desencadeou uma série de eventos que transformaram não apenas a minha vida, mas as vidas de milhares de pessoas, através do projeto Banco da Praça. Aprendi que às vezes os maiores atos de amor vêm disfarçados de pequenos gestos, um biscoito compartilhado, um desenho oferecido, uma conversa despretensiosa. Foi assim que meu pai biológico, um homem que conheci apenas nos seus últimos dias de vida, me ensinou a enxergar os invisíveis. As palavras de Juliana emocionaram a todos os presentes, especialmente Joaquim, agora um senhor de cabelos completamente brancos que assistia orgulhoso à formatura da neta. 5 anos depois, casada e grávida de seu primeiro filho, Juliana recebeu a última carta de Henrique, aquela reservada para quando se formasse. Nela, o pai que mal conhecera expressava seu orgulho antecipado pela mulher que sabia que ela se tornaria. Minha filha, se está lendo esta carta, significa que realizou o sonho de concluir seus estudos universitários. Não sei qual carreira escolheu, mas tenho certeza de que, com sua compaixão natural e inteligência, estará fazendo diferença no mundo. Quero que saiba que o maior legado que podemos deixar não é dinheiro ou propriedades, mas o impacto que causamos na vida dos outros. Você, com apenas 6 anos, transformou meus últimos dias. Deu-me propósito quando eu já havia desistido. Trouxe luz quando só via escuridão. O fundo que criei para você nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre oportunidades. A oportunidade de estudar sem preocupações, de perseguir seus sonhos, de se tornar quem você realmente é. Espero que, ao longo dos anos, tenha compreendido que família não se define apenas por sangue. Seu avô Joaquim, que provavelmente está ao seu lado hoje, é seu verdadeiro pai em todos os sentidos que importam. Ele esteve lá todos os dias, enfrentou todas as dificuldades, colocou sua vida em segundo plano para priorizar a sua. Eu fui apenas um momento em sua história, mas você foi o capítulo mais importante da minha. Continue enxergando os invisíveis, minha filha. Continue espalhando bondade em um mundo que tanto precisa. E lembre-se sempre das palavras que minha mãe me dizia. A verdadeira grandeza está em plantar árvores sob cuja sombra nunca nos sentaremos. Você é a árvore mais bela que plantei. Com amor eterno, seu pai, Henrique Vasconcelos.
Emocionada, Juliana dobrou a carta e a guardou junto com as anteriores em uma caixa especial. Acariciou a barriga, sentindo os movimentos do bebê. Se for menina, disse ao marido, vou chamá-la de Henrique, em homenagem ao meu pai. Alguns meses depois, em uma manhã ensolarada, Juliana levou seu filho recém-nascido ao Parque do Flamengo. Sentou-se no mesmo banco onde tudo começara, agora marcado com uma pequena placa comemorativa do projeto Banco da Praça. Enquanto amamentava o pequeno Henrique, observou um senhor idoso sentado sozinho alguns bancos adiante. O homem usava um aparelho de oxigênio portátil e olhava melancolicamente para o horizonte. Uma voluntária do projeto Banco da Praça, uma jovem, de cerca de 16 anos, aproximou-se do senhor e iniciou uma conversa. De onde estava, Juliana podia ver o rosto do idoso se iluminando gradativamente, como se um raio de sol o atingisse de dentro para fora. Viu isso, meu filho? Sussurrou Juliana para o bebê. É assim que mudamos o mundo, um banco de praça de cada vez. Naquele momento, Juliana sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto, como se sua mãe e seu pai biológico estivessem ali, sorrindo com aprovação. O ciclo de compaixão iniciado há tantos anos continuava, expandindo-se em círculos cada vez maiores, tocando incontáveis vidas. O legado de amor de Henrique Vasconcelos vivia não apenas através de Juliana e seu filho, mas através de cada jovem que aprendia a enxergar os invisíveis, de cada idoso que redescobria a alegria de ser visto, e de cada coração que se abria para a possibilidade de que um simples encontro em um banco de praça poderia, sim, mudar destinos inteiros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana e Henrique tenha tocado seus corações e mostrado como pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial, com outras histórias brasileiras igualmente tocantes. Encontre-a clicando aqui ao lado. Se você se emocionou com essa narrativa, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também precisar se reconectar com a essência do que realmente importa na vida: amor, compaixão e a coragem de enxergar aqueles que muitos ignoram. Nos vemos nos comentários e em nossa próxima história.